todos nós, porque nesse momento nós participamos de observações espirituais e que são fundamentais, porque é um alimento, sem sombra de dúvidas, nutricional aos nossos espíritos em vida. Eu preciso fazer algumas considerações. Então, quero saudar primeiro o nosso irmão Argemiro Carneiro, moderador do programa, e o nosso companheiro Ivan Farias, agradecendo pela oportunidade concedida ao meu espírito, que preciso trabalhar muito, não só para a obtenção dos créditos necessários, que faz parte do labor espiritual, mas, acima de tudo, para aliviar a minha consciência culposa dos velhos tempos de um passado culposo. Então, isso é indispensável que reconheçamos tudo isso para termos a humildade e, através da humildade, podermos, através da verdade, dos esclarecimentos, acelerar os nossos passos na direção deste mundo que não tarda. Eu precisava fazer algumas considerações e também quero saudar os senhores ouvintes da Rádio TV Chico Xavier, os internautas também da TV Chico Xavier, este programa extraordinário que lança sementes todos os dias, em vários horários, convidando a criatura humana para reconhecer nessas verdades espirituais o bálsamo necessário para curar as chagas deste passado, que é tão importante para nós, que através da reencarnação nos é dada a grande oportunidade de reabilitação. Primeiro, eu preciso dizer algumas coisas que eu tenho ouvido alguns comentários de alguns irmãos que me perguntam assim: o mundo de regeneração realmente estará, o mundo de provas e expiações se concluindo em 2057? Em 2057 já será o início de um mundo de regeneração? Nós teremos de dizer o seguinte: as informações que são ditas de que realmente em 2057 nós já iniciaremos o mundo de regeneração, já será a Terra considerada um mundo regenerado, não no sentido da sua regeneração plena, mas o início de uma fase de regeneração, mas o término do mundo de provas e expiações. Então, o que dizem os espíritos? Nós queremos informar que nós nos baseamos nas informações oriundas do mundo espiritual, não só através de um legado dos mais expressivos espíritos que nós levamos e apresentamos como parâmetros de consideração, como, acima de tudo, as informações oriundas de cerca de 50 anos de mediunidade que nós, na verdade, possuímos. Eu não entrei na doutrina espírita através da dor, eu entrei na doutrina espírita porque, desde jovem, comecei a visualizar os espíritos e comecei a me perguntar o que estava acontecendo e fui compreendendo que eu, na verdade, era um médium e que, com certeza, mais tarde vim compreender, teria a gloriosa missão individual, que é minha, de me procurar a minha regeneração como espírito imortal. E, evidentemente, contribuir com as mensagens de Jesus através de um preparo que certamente devo ter recebido antes de reencarnar, como consequência de uma melhoria, de uma oportunidade de refletir a mensagem do Mestre Jesus através dos recursos da mediunidade. Além do mais, como profissional da saúde, que militam também há cerca de 50 anos, eu aprendi a conviver com as pessoas e distinguir perfeitamente a intimidade das células, dos tecidos, das correntes sanguíneas, dos órgãos, a diferença entre saúde física e saúde espiritual. Isso faz com que nós possamos, portanto, trazer uma contribuição efetiva de muitos anos de pesquisa, alicerçada ao conhecimento dessa doutrina maravilhosa, baseada no Pentateuco e na autonomia espiritual, que é essa doutrina construída coletivamente e em concordância pelos espíritos de diversos lugares do mundo. Então, eu precisava dizer que o mundo de regeneração, ele realmente vai começar. Nós já estamos no ápice da transição planetária, que é exatamente o final do ciclo de provas e expiação. Então, esses comentários que eu estou fazendo não são pessoais, não são interpretações minhas, mas dos próprios espíritos. Então, quando nos referimos que o mundo de regeneração começa em 18 de abril de 2057, não é o meu comentário, mas a interpretação de diversos espíritos. Né? E quando eu estou a dizer que os tempos são chegados, estou querendo dizer que isto tudo é baseado num legado de espíritos do mais alto escola espiritual. Escola, para que seja bem clarificado, é um substantivo masculino, o que há de melhor, o que há de mais distinto. Então, se esses espíritos mais distintos e que apresentam através da sua qualificação espiritual essas informações, nós podemos dizer com segurança
porque é preciso ter segurança, é preciso reconhecer uma árvore pela essência dos seus frutos. E eu vou mostrar para vocês quais as referências que nos deixam a certeza de que vivemos no instante final do mundo de provas e expiações e estamos a chegar em 2057, no início do mundo de regeneração. E poderá levar 1000 anos, o provas e expiações levaram 2020 anos, como poderá levar menos, ou como poderá levar mais, dependendo naturalmente do que esses espíritos, na separação do joio e do trigo, dispostos a se regenerar, sejam capazes de apressar. Nós acreditamos que o espírito, que por separado entre o joio e o trigo, ao mundo de regeneração, terá como consequência, por uma série de eventos que vão ocorrer, uma possibilidade de acelerar o seu passo cada vez mais na direção de um mundo de todos. Então, nós teremos que colocar quem seriam esses espíritos que nós estamos usando como legado. Vamos mais uma vez repetir. Os profetas do Velho Testamento, Daniel, Zacarias, Ezequiel, Jonas, Joel e etc. Bom, Jesus, o governador e o espírito mais perfeito que transitou na Terra. E é ele que referencia profetas como Daniel da mais alta importância, especialmente em relação às suas profecias. João, o evangelista, o vidente de Patmos, o menino amado pelo Mestre Jesus, e que escreveu no seu livro Apocalipse, deixando embora por simbologias a informação do fechamento de um ciclo que hoje, através do conhecimento, nós fomos interpretando e recebendo pela informação e pelo conhecimento, esclarecimentos que naquela época não se poderia ter. Allan Kardec, o mestre de Lyon, o codificador da doutrina espírita, e espírito da mais alta importância, que naturalmente foi escolhido pelo Mestre Jesus para apresentar o Consolador prometido. E, evidentemente, o nosso glorioso, extraordinário médium Chico Xavier, esse irmão humilde que nos deixou um legado de amor, mas nos deixou um legado da presença espiritual em nossas vidas, deixando-nos uma série de informações. Chico escreveu, na sua obra de mais de 527 livros, psicografados nas mais diferentes oportunidades, seja prosa, seja verso, informações científicas e afeto, enfim, todos os conteúdos possíveis, nos deixou 195 obras falando sobre a transição planetária. Então, todos nós sabemos que não se trata, portanto, de interpretações, mas de orientações espirituais, informando, naturalmente, que isto, no mundo regenerado, levará algum tempo até que a regeneração, evidentemente, ocorra no seu clímax final, mas, com certeza, 2057 marca o início do mundo de regeneração. E tanto isto é verdade que a contabilidade divina permitiu, naturalmente, a vinda para a consumação deste evento, deste ciclo novo, né? Espíritos aprovados para virem aqui, nós vamos citar alguns deles, mas representa de espíritos que não são também da Terra e que vivem em outros mundos do sistema solar ou fora do sistema solar. E são espíritos de dentro ou fora do sistema solar. E vão acelerar o quê? Acelerar o trajeto do mundo de regeneração. Merecendo os espíritos encaminhar-se para o mundo de regeneração, uma série de acontecimentos e eventos farão com que se acelere o processo de regeneração. Vou citar alguns exemplos de espíritos que são conhecidos de todos nós e que estão já reencarnados, e alguns reencarnarão. Humberto de Campos reencarnou em 1970. Vitor Hugo, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Bach, Johann Sebastian Bach, Miguel Ângelo, Pasteur, Isaac Newton, Copérnico, Galileu, Emmanuel, André Luiz, Oswaldo Cruz, deverá vir por volta de 1930, Miguel Couto também, Lavoisier, Freud, Nietzsche, Fleming e outros que virão até 2030. Então, nós queremos dizer o seguinte: há uma série de espíritos de escola reencarnando para auxiliar a nova civilização a se conduzir num novo caminho de esperanças e de realizações. Somado aos eventos anunciados por Chico Xavier, inclusive perfeitamente observáveis na TV Tupi de 1971, nos seus 2 programas de agosto e de dezembro, onde ele narra, inclusive, quais são os eventos previstos para o final do ciclo e o início do mundo de civilização. Eventos extraordinários, como a cura de doenças, como o desenvolvimento da sociologia, da engenharia,
da medicina vinculada à medicina espiritual, da psicologia, enfim, uma série de eventos tornará este mundo um mundo praticamente de muita felicidade para aqueles que vão sair do mundo de provas e expiações. Então, nós queremos dizer, uma vida de sociólogos, do imperador Otávio Augusto também, engenheiros, médicos, filósofos, todos eles virão para consumar um novo entendimento, um entendimento que caminha em relação à atividade, mas visando como consequência o mundo espiritual. Os registros acásicos também servem para mostrar que são os registros espirituais da humanidade, tudo que data como certeza que o início da transição planetária começou em 18 de abril de 1757 e terá seu término previsto, naturalmente com a entrada do mundo em regeneração, em 18 de abril de 2057. Ou seja, 300 anos de preparação da transição planetária. E mais ainda, o ápice da transição planetária, quer dizer, o momento final desse ciclo que se fecha, começaria em 20 de julho de 2019, com a ocorrência de eventos que são eventos extraordinários. E todos nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não preciso dizer nesse momento, está ocorrendo em cerca de uma semana, de quarta-feira da semana passada até agora, ocorreram abalos sísmicos, terremotos em diversos lugares, vulcões em atividade, com um fluxo piroclástico de 160 quilômetros, vejam bem, 160 quilômetros por hora, uma temperatura de 100 a 1.500 graus Celsius. Vejam bem, flagelos vários ocorrem. Queremos que destacar o Covid-19 como um dos flagelos mais extraordinários que marcam, naturalmente, o final desse ciclo de provas e expiações, doloroso final, né? Levando a uma série de consequências que abordaremos por ter, e sinais nos céus por todos os lados nas sondas, mostrando objetos chamados de não identificáveis, que são de seres de outros planetas, a nos mostrar o que realmente ocorre, mostrando que este é o ciclo da separação do joio e do trigo. E nós dizemos isso aos nossos irmãos, porque conhecer é necessário. A única maneira de nos libertarmos da ignorância, inclusive da superstição, ou de qualquer outro dado que não seja salutar, é conhecer. O conhecimento, ele produz, através da verdade, mesmo que seja relativa, fundamental para que nós saibamos distinguir o certo do errado. Vejam que, por exemplo, há 2 dias atrás, ocorreram 2 tornados em Santa Catarina, dia 15 e 16, devastador. 2 bombas meteorológicas há 2 semanas atrás no Rio Grande do Sul, e agora, dentro desta noite, uma inversão polar, levando, inclusive, não só frio, mas a possibilidade de neve. Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela e Equador, e no Brasil, as regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte. Escapa só o nordeste dos nossos amigos, onde a temperatura será extremamente fria e a possibilidade de neve em agosto, praticamente passando a segunda metade de agosto. Na Califórnia, por exemplo, no Vale da Morte, a temperatura registrada há 2 dias atrás foi de 54 graus centígrados, nunca registrado nos padrões de análise no mundo inteiro. 54 graus desnatura proteína. À noite daquele dia, apresentava às 2 horas da manhã 43 graus centígrados. Minas Gerais, choveu ontem granizo, inclusive caiu granizo de até 50 centímetros no solo, atingindo também regiões do Rio Grande do Sul, como Mostarda, Lajeado, Paraná e Santa Catarina. Então, eu quero dizer aos meus companheiros que os sinais dos tempos são flagrantes. Mesmo que os meios de comunicação, por orientação, não informem a esse respeito, estão mais interessados em questões políticas, estão mais interessados em questões ideológicas, do que a informar, porque a informação liberta. E é natural que nós não conheçamos muita coisa para que não venhamos a perquirir, a usar o nosso arbítrio de perquirição, que é fundamental. E isto é indispensável, porque tudo isso está mostrando, mudou extraordinariamente as coisas nos últimos tempos. E especialmente de julho para cá, 1 ano, nós estamos passando de 20 de julho, estamos aqui no dia 19 de agosto, o que houve de mudança, o que houve de mudança
de pandemia social agregada, com desemprego, falência, violência, desajustes familiares, suicídio, aumento da ansiedade e depressão, houve uma ebulição, impactos profundos estão ocorrendo para chamar a criatura, finalmente, para que ela desperte para esse dado. Então, aquela informação de que o mundo de transição viria, mas seria só apenas do ponto de vista moral, e não haveria alterações geológicas no planeta, nós sabemos que não é essa informação nem de Kardec, nem de Chico Xavier, nem tampouco de João Evangelista. E é bom que se considere esta reencarnação extraordinária de João Evangelista, Kardec e Chico Xavier, sendo o mesmo espírito, dá uma demonstração de que a misericórdia divina resolveu dar sequência. Como João era simbólica, uma simbologia, como Kardec, um esclarecimento dentro da fé que raciocina e através do bom senso. E de Chico Xavier, a mediunidade, a antena entre os dois mundos, entre os desencarnados e os encarnados, trazendo através de espíritos sábios, de cientistas de grande alcance do ponto de vista espiritual, as informações necessárias para que nós pudéssemos usar tudo isto para finalmente despertarmos e decidirmos, que é grande informação, o que nós queremos, na verdade, fazer com as nossas vidas. E isso é de exponencial importância. Nós podemos e temos o direito de dizer a nós mesmos que nós não queremos fazer absolutamente nada. Nós vamos ficar omissos e sentados, esperando que ocorram os fatos. É um direito que temos. Como, da mesma forma, dizer que nós não vamos atravessar a porta estreita da renúncia, da escultura de uma nova criatura, alterando seus hábitos nocivos e construindo melhores momentos. Nós somos responsáveis, a autonomia espiritual nos garante este direito de decidir que queremos continuar sofrendo. Ou seja, queremos desconhecer as informações oriundas de um legado espiritual da mais alta relevância moral, espiritual e intelectual, que nós estamos abordando espíritos superiores à nossa inteligência e superiores no conhecimento, que o nosso é extremamente restrito. Então, quando nós comparamos verdades espirituais, né, com aquelas que não são verdades e que são interpretações pessoais, como ouvimos às vezes em médiuns, inclusive famosos, de que a transição planetária ocorrerá somente do ponto de vista moral. Então, se for assim, a civilização que até o momento não aceitou o convite de Jesus para a regeneração vai levar muitos milênios ainda para desejar seguir um novo caminho. É preciso que seja acelerado o processo. E esses eventos finais da transição planetária têm um único propósito, inclusive de alterar a geologia do planeta, juntamente com as dores morais e com as alterações necessárias à interpretação do espírito, mas também acelerar o desenvolvimento e permitir que essa separação do joio e do trigo possa ser a mais efetiva, porque terminou um ciclo. É hora de avaliar os créditos e os débitos. E a contabilidade divina, nesse aspecto, ela é inexorável. Eu vou só simplesmente repetir o Livro dos Espíritos na página 20. Além das investigações científicas, é permitido ao homem receber comunicações de ordens mais elevadas sobre aquilo que não está ao seu alcance e aos seus sentidos? Resposta: sim, se o Deus julgar útil. Pode revelar ao homem o que a ciência não consegue captar em suas pesquisas. E o que nós estamos querendo dizer é exatamente isso. A revelação do mundo espiritual, de espíritos mais elevados, com o único propósito de sacudir os nossos intentos e fazer com que saiamos da omissão, da inércia, para a construção de um mundo melhor, onde também, pela nossa melhoria, possamos nos inserir. Então, nós vamos dar sequência à programação de hoje. Esse comentário que foi feito é para chamar a atenção para a necessidade de avaliar. Nós temos o direito, pela doutrina, de analisar tudo aquilo que recebemos como informação. Passar pelo crivo do bom senso e observar qual é o nosso mundo atual. O nosso mundo em que vivemos é um mundo de alta tecnologia, mas de muita deficiência no que diz respeito ao sentimento. Vivemos ainda através de guerras fratricidas, de violências tanto domésticas como no ambiente social. Nós não sabemos respeitar
as dores alheias, não respeitamos as diferenças sociais, nem as diferenças genéticas, e, como consequência, somos espíritos profundamente endividados. E mais do que isso, somos espíritos profundamente adoentados. Então, nós temos que ter a humildade. O primeiro caminho é a humildade de reconhecer que somos doentes. Somos ainda portadores de viciações, somos egoístas, somos intransigentes, não perdoamos com naturalidade, não desejamos, às vezes, o bem alheio, queremos exclusivamente a solução dos nossos problemas. Somos vaidosos, gostamos muito de privilégios, gostamos muito do poder e do dinheiro. E eu me pergunto assim, fora as inqualificações que são naturais de uma alma enferma, se nós não melhorarmos essas nossas deficiências, e se nós não entendermos quais são os valores eternos, nós realmente vamos ter muita dificuldade de atravessar a fronteira da morte para levar, como consequência, valores imperecíveis. Porque os valores, como dizem os espíritos que nos recebem, o nosso anjo da guarda e espíritos responsáveis pela nossa reencarnação, haverão de nos perguntar quando atravessarmos o umbral da morte: meu querido irmão, estou feliz em te ver, mas preciso te perguntar com muita clareza e amor: quais os valores que trouxeste para a vida imortal? E aí nós haveremos de justificar, como gostamos muito de justificar, quando falhamos: olha, eu deixei na terra inúmeros imóveis, vários carros, muito dinheiro no banco, a respeitável nome na sociedade em que vivemos, e, evidentemente, deixamos como consequência uma poupança extraordinária para os nossos descendentes. E ele perguntará: muito bem, isto são os valores que a misericórdia divina te concedeu na terra pelo teu labor, como usuário momentâneo. A pergunta que te faço é mais clara: aquilo que tu, como usuário, deixasses na terra terminou. E quais são as verdades do tesouro que trouxeste para te acolher na vida espiritual com o crédito necessário para o procedimento de tua vida imortal? E aí nos daremos conta de que vivemos na matéria e nos esquecemos de viver em espírito. Porque é possível viver na matéria. É necessário viver na matéria. Estamos aqui reencarnados, mas nunca nos distanciando da imortalidade. Porque a qualquer momento, jovem, maduro ou mais envelhecidos serão chamados de volta à pátria espiritual. E esta contabilidade se processará entre débitos e créditos. E são os créditos que nos permitirão analisar a nossa consciência com mais tranquilidade, a fim de resgatar em sucessivas reencarnações, ou até mesmo termos a surpresa de nos alcançasses a condição aceitável para o desenvolvimento no mundo de provas e expiações. Venha ao mundo de regeneração ou vou te levar para um estágio nos mundos mais elevados. São prêmios espirituais para aqueles que merecem. E nós conhecemos diversas figuras espirituais de escola que vivem em outros mundos mais elevados e que de vez em quando voltam à Terra para que, junto com Jesus, agradecidos, possam trabalhar pela elevação da civilização de encarnados, da civilização da Terra. Agora nós vamos falar, então, dar entrada, depois dessas considerações que julgamos profundamente oportunas, porque, na verdade, nós temos esse histórico. Quem quiser pode consultar o Apocalipse, pode consultar o Livro dos Espíritos, o Evangelho da Doutrina Espírita, a última obra, Gênesis, Os Milhares de Expedições segundo o Espiritismo, e diversas obras de Chico Xavier, A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, O Consolador, Cartas de uma Morta, há 2000 anos atrás. Tá? Então, nós temos assim uma vasta bibliografia que explica o final de um ciclo e o início de um outro. Um ciclo doloroso, porque é de provas e expiações, para o início de um mundo de espíritos desejosos de um mundo melhor, desejosos de se regenerarem e trabalharem em prol da misericórdia divina e, acima de tudo, da elevação dos seus espíritos. Então, nós vamos falar hoje um tema muito importante. Nós temos um tempo hoje que precisamos abordar. Se nós não conseguimos abordar, que é um tema longo e de muito interesse a todos os meus irmãos, nós vamos fazê-lo na sequência. Então, nós vamos falar hoje de algo que é muito importante.
Se nós somos adoentados na Terra, e me perdoem, os irmãos, nós somos doentes espirituais. Já dissemos por quê. Porque somos. Basta ver as nossas projeções no campo mental. Nós somos extremamente ansiosos, nós nos deprimimos com facilidade, fora a depressão crônica. Nós sofremos na expectativa do amanhã, em vez de nós nos preocuparmos com os acontecimentos que porventura surjam e saber enfrentá-los, nós nos ou seja, antecipamos a preocupação e começamos a sofrer de ansiedade e depressão com medo de um amanhã. Isto é uma insegurança espiritual, isto é uma enfermidade do espírito e não tem confiança nem fé nos destinos da misericórdia divina. Então nós vamos falar hoje da patologia da alma e suas consequências. Vamos repetir de novo uma parte muito importante. Eu sou um profissional da saúde que milita há cerca de 50 anos, especialmente nas pesquisas e nas análises clínicas. Já convivi na clínica médica por cerca de 24 anos também, vendo, na verdade, os fatos que ocorriam e as doenças que se apresentavam, grande parte dessas doenças psicossomáticas, ou seja, o psiquismo envolvendo o soma, causando a somatização de doenças. Mas veja bem, a doença é um conjunto de sintomas que caracteriza as alterações nos padrões de normalidade. Saiu da normalidade, o indivíduo começa a sofrer um processo que pode concluir com uma doença. É a introdução, em geral, de um agente, quando é um processo infeccioso, do ponto de vista físico ou também do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, a entrada de um antígeno, uma substância estranha, causa uma resposta, que são a formação de anticorpos. Do ponto de vista espiritual, a entrada de uma substância estranha, que é o fluido ou a vibração negativa, produz consequências e reações também que não só perturbam o nosso campo mental, como atingem o nosso sono. Então, são doenças que têm, de uma certa forma, uma comparatividade. Então, o importante é que essa batalha entre o agente que entra, o infiltrante, e a defesa, que determinará se nós ficaremos doentes ou não. Do ponto de vista físico, a diferença entre infecção, que é a entrada de uma partícula estranha, mas não causa doença, e doença de que entra essa partícula estranha e produz a doença. Do ponto de vista espiritual, entra esse agente malfeitor, através de vibrações negativas ou infelizes, e produz também consequências espirituais, tirando, portanto, o equilíbrio também do campo mental. O sistema imunológico competente, do ponto de vista físico, o que ele faz? Mantém a defesa e a integridade do corpo. Do ponto de vista espiritual, a evangelização da criatura, o conhecimento das verdades evangélicas e a disposição pelo arbítrio de seguir os ensinamentos corrigindo os seus defeitos, permitirá que não sofremos também o ingresso dessas vibrações negativas, causando perturbações no nosso campo mental. Então, se do ponto de vista físico, nós possuímos uma série de investigações, através de exames complementares, para verificar, através da sintomatologia, que pode se apresentar, qual o quadro nosológico a ser tratado e que será muito bem tratado pela medicina da Terra, que são os profissionais eleitos e consagrados para a cura e para a indicação da medicação adequada. Do ponto de vista espiritual, nós temos sintomas muito interessantes como esse relativo à carga da psicosfera que temos já abordado algumas vezes. Esse halo de energia negativa que circunda a crosta da Terra e vem das regiões abismais, das regiões trevosas, da crosta da Terra e inclusive das regiões densas umbralinas, gerando um conflito de extraordinárias proporções, que nós teremos, num momento oportuno, vamos apresentar um companheiro espiritual chegando, um companheiro conhecido, um político que viveu na época de Getúlio Vargas, nos narrando como foi a sua chegada de aprendizado de uma colônia espiritual, de uma cidade espiritual, para, ao chegar na crosta da Terra, o que ele viu, incrivelmente viu, mostrando, acima de tudo,
o que é a crosta planetária nos momentos que estamos vivendo. Então, se a doença for física, o médico da Terra vai atender, vai fazer o exame físico, a anamnese, vai solicitar exames de imagem de laboratório. Se for espiritual, caberá aos trabalhadores da doutrina, que são ceareiros do bem, a tarefa saneadora de amparo ao ser espiritual. E este é um compromisso seríssimo. E essa é uma questão que, pela vivência que temos de cerca também de 50 anos de doutrina espírita e 45 anos de convivência num lar que trabalhava com materializações de espíritos, orientações de espíritos, convivência com espíritos obsessores e convivência com irmãos necessitados de amparo, temos condições e experiência para dizer que simplesmente uma casa espírita disciplinada e que viva o Evangelho de Jesus como tem de viver, seria o adequado espaço para dar início ao tratamento das perturbações espirituais. Então, a saúde, do ponto de vista plena, é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Para uma saúde plena, portanto, é necessário nós nos prevenirmos dos agentes espirituais, no caso, tratando aqui do espírito, que possam produzir sequelas, que possam produzir alterações no nosso campo mental. Uma das formas de se prevenir para essas doenças que atingem o nosso campo mental, primeiro é conhecer a verdade. Voltamos à história do conhecimento. O esclarecimento dos problemas físicos e o conhecimento de que possuímos um espírito imortal é fundamental. Porque quem não admite isto, quem não conhece isto, vai encontrar um tratamento paliativo apenas relativo. Porque se não tratarmos o espírito, o nosso corpo físico voltará a adoecer. Se os problemas estão na mente, e a mente está onde? Não no corpo, a mente está no espírito. O espírito que comanda as estruturas cerebrais, que nós vamos abordar daqui a pouco, para dar uma ligeira noção de como funcionam as coisas. Então, o conhecimento da verdade é essencial. O campo mental é fundamental. E para termos uma ideia desse campo mental, precisamos fazer uma rápida noção das estruturas do cérebro. A terceira é a oração. A oração é o alimento ao espírito. É indispensável que oremos diversas vezes por dia. Oremos ao acordar. Oremos ao iniciar o trabalho. Oremos quando estivermos frente a um obstáculo. E oremos ao final do dia para agradecer a bênção que constitui o trabalho diário, a oportunidade de uma reencarnação, que é, sem sombra de dúvidas, o passaporte aos nossos espíritos para sairmos finalmente das trevas para a claridade de um novo dia. E o quarto elemento indispensável é o arbítrio. Não adianta nós conhecermos a verdade, porque muita gente conhece a verdade. Nós desejarmos conhecer a influência do nosso campo mental em relação ao nosso espírito e às pessoas que nos cercam. Nós orarmos com a boca, com os lábios, mas não orarmos com o coração. E, principalmente, se nós não dermos ao nosso arbítrio, que é a nossa vontade, o nosso desejo de curar o nosso ser para adquirir, finalmente, a saúde plena, que é o que nos dá o início de uma saúde, portanto, do ponto de vista espiritual. Eu vou fazer aqui, numa análise do campo mental, vou pedir aos meus companheiros que tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro. Preciso falar sobre o cérebro. Então, nós vamos falar o seguinte: o cérebro, eu vou aqui mostrar, espero que dê para mostrar, por exemplo, aqui rapidamente, a estrutura cerebral. Nós temos os lobos, nós temos o bulbo, nós temos o cerebelo, nós temos o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, e em qualquer livro, até mesmo no Google, mostra as estruturas cerebrais. Então, vejam que a estrutura cerebral humana, mas evidentemente que quem conduz isso é o espírito imortal. Então, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos começar falando, para que nós tenhamos uma noção exata, nós vamos falar, o córtex cerebral, que é a camada mais externa do cérebro, contém cerca de 20 bilhões de neurônios. A seu papel é na memória, na atenção, na consciência, na linguagem e na percepção.
Nós temos a epífise, e eu quero mostrar para os meus irmãos a epífise, que também é muito importante, também conhecida como glândula pineal. Aqui está. Essa estrutura parecida com um pinhão. Bom, nós temos na epífise, chamada de glândula pineal ou glândula pinealis, que situa-se no epitálamo, e é a glândula endócrina, chamada também de conário, produz a melatonina, um hormônio derivado da serotonina, veja, da serotonina, que é extremamente importante, que modula os padrões do sono nos ciclos circadianos. Por que nós estamos mostrando tudo isso? Para vocês entenderem qual a influência no campo mental de determinadas patologias, como ansiedade, depressão e outros fatos. Bom, a medula espinhal é que faz a ligação entre o cerebelo e o cérebro. Para mostrar mais uma vez, aqui está, por exemplo, o cerebelo, bem embaixo aqui, o cerebelo. Ó. Bom, muito bem. E a medula espinhal, que é aquela parte que liga, que vai até o bulbo, é a porção alongada do sistema nervoso central, que é a continuação do bulbo, cuja função é conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, e produzir e coordenar os impulsos e atividades musculares e reflexos. Na coluna vertebral, está ligada, tem 26 vértebras. O crânio protege o cérebro, e as vértebras protegem a coluna, a medula espinhal. O cerebelo, que eu mostrei aos meus irmãos, é a parte do encéfalo responsável pelo equilíbrio, pelo tônus muscular, pela dor, pelos movimentos voluntários. E, finalmente, o cérebro, que está no interior da caixa craniana, dividido em duas partes, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, conectados pelo corpo caloso. Né? O encéfalo, que é a parte do sistema nervoso central, gera e processa as respostas das mensagens que chegam. Né? Ele é dividido, portanto, ele é responsável pela inteligência, pelo aprendizado, e corresponde a 80% da massa total do sistema nervoso central. Então, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito são conectados ao corpo caloso numa estrutura formada por espesso feixe de fibras nervosas. O hemisfério cerebral esquerdo, responsável pela linguagem, né? Pelos cálculos, pela memorização, pela resolução de problemas e pela fala. E o hemisfério, naturalmente, direito, interpreta as imagens, a possibilidade manuais, não verbais, a intuição de espaço em 3 dimensões e a percepção de músicas. Então, os hemisférios comandam os lados opostos do corpo. O da esquerda controla a direita, o da direita controla a esquerda. E a região externa, que é a região escura, é chamada de massa cinzenta, e a interna é chamada de substância branca. E a região externa, que é a córtex cerebral, abriga os corpos celulares e os neurônios. A parte interna é rica em feixes de axônios e mielinizados. E os lobos cerebrais, principalmente, nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. O lobo frontal, relacionado no trabalho criativo, no raciocínio, na personalidade, na tomada de decisões, de intuições. O lobo parietal, a dor, o frio, o calor, o toque. O lobo occipital, processamento de informações visuais. E, finalmente, o lobo temporal, a comunicação, fala, audição e escrita. Por que nós resolvemos falar para os nossos irmãos, dissecando rapidamente o cérebro? Por uma razão muito importante. O campo mental, vejam bem, o campo mental, ele é indispensável, porque a mente, veja bem, é a condutora do espírito imortal. Pelo campo mental, nós agregamos o bem ou agregamos o mal. Então, se nós estamos falando em patologias espirituais, nós temos que saber que a nossa mente, a mente é a condutora do espírito imortal. Nós precisamos, portanto, nos preocupar na faxina desta mente, porque por ela nós nos agregamos ao mal ou nos agregamos ao bem. Somos o que nossos sentimentos, através da maior variedade de estímulos, são capazes de produzir. Ao lado das imperfeições,
dos vícios, dos prazeres fúteis, da ausência das obras do bem, ajustamos vibrações negativas que atraem seres do mesmo nível. Ou seja, pelo nosso pensamento, os espíritos sabem com quem nós andamos. Como diziam os nossos pais, avós, me dizem com quem anda e sabereis quem é. Quer dizer exatamente, se andamos com más companhias, provavelmente somos desajustados. Porque nenhum espírito desajustado gosta de andar com os desajustados. Da mesma forma, no caminho do bem. Por que sofremos de depressão? Por que sofremos de ansiedade? Por que sofremos de uma intoxicação espiritual negativa, trazendo vibrações e permitindo a aproximação de espíritos obsessores? Porque a nossa mente, que conduz o nosso espírito imortal, ela não conseguiu entender que ele é soberana para decidir através do seu arbítrio, através da prevenção, o conhecimento, porque quando dizemos assim, quando nos informamos o cérebro, e quando estamos informando que a mente é a condutora do espírito imortal, nós estamos dizendo que o conhecimento é um fator fundamental para a modificação do campo mental. E para mudar esse campo mental, ajustá-la para a aproximação não dos espíritos infelizes, mas dos espíritos bons, nós temos que procurar, primeiro, alguns fatores importantes, como, por exemplo, o conhecimento. Saber que o campo mental é fundamental. Então, nos perguntamos o que podemos fazer de ajuste no nosso campo mental para termos uma saúde, já que saúde é física, mental, espiritual e social. Mas vejam bem, a saúde mental depende, acima de tudo, do nosso campo mental. Então, se nós começarmos a nos perguntar, e isso é importante, pelos sintomas que apresentamos, não apenas os sintomas da psicosfera carregada, como cefaleia, dores nos membros inferiores, não é? Um cansaço, uma astenia. E essa psicosfera tem uma carga vibratória muito pesada. E ela também produz impactos profundos e atinge com certeza o nosso campo mental. Mas se nós começarmos a nos perguntar pelo arbítrio que temos e fizermos as orações necessárias, a oração ela tem o quê? Ela é uma espécie de vacinoterapia. Quando nós oramos, nós pedimos aos espíritos do bem que nos auxiliem a enfrentar as cargas vibratórias, as nossas provas necessárias. Como é que se enfrenta uma prova? Primeiro, lutando para modificá-la. Porque o espírito não nasceu para ser omisso, nem inerte. Ele nasceu para ser dinâmico e proativo. Quando surge um obstáculo que nos leva muitas vezes ao sofrimento, nós somos convidados a lutar para vencê-lo. Jesus nos disse: luta que eu te ajudarei, trabalha que eu te acompanharei. E esse trabalho tem que ser incessante, mas ele tem que ser incessante na medida que nós conhecemos, e nós sabemos que podemos alterar o nosso campo mental, ajustando a um mundo melhor e a convivência com o espírito do bem, mas precisamos usar a oração, mas temos que ter o arbítrio, que foram as causas da prevenção. O arbítrio é a decisão. Porque se nós não decidirmos que precisamos modificar aquilo que está nos causando a doença espiritual, a ansiedade, a depressão, o sofrimento desordenado e, acima de tudo, a falta de estímulo, a deserção das obras boas, a aceitação da infelicidade, da vitimação espiritual, nós estamos, então, permitindo, porque temos o direito e o arbítrio de decidir: eu não quero mais isso, eu não quero mais sofrer. Então, ao examinarmos o nosso arbítrio e decidirmos, por exemplo, que vamos estacionar na inércia, ou não, vamos para a gloriosa tarefa de reconstruir uma nova criatura. E Jesus nos deixou muito claro, como um médico das almas, que veio para curar os doentes do espírito, os injustiçados, os caluniados, os deserdados, os que têm fome de justiça e amor. Veio com um bálsamo que restaura as feridas, as chagas profundas de um ontem perturbador. E disse mais: minha luz é o caminho da redenção. Que gloriosa mensagem é esta do arquiteto universal, do governador da terra, do pródigo filho de nosso Pai, a nos dizer: minha luz indica o caminho da redenção.
Quem me seguir terá paz e o tesouro no bem, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu me pergunto neste momento aos nossos espíritos, neste momento, nesse torvelinho de agitação, nesta convulsão sobre todos os aspectos que sofremos na crosta planetária, convulsão de todos os princípios, negação dos direitos, a exigência de direitos sem cumprimento de deveres, desobediência nos valores maiores, crimes cometidos com criaturas desabrigadas, sem o poder de reação, uma violência incomparável, as guerras fratricidas, o poder do dinheiro, o poder da força, que castiga impiedosamente os mais fracos. E nós ouvimos do Cristo Jesus, na sua mensagem da Boa Nova, e numa doutrina espírita, como um Pentateuco da doutrina espírita, que diz que o Espiritismo, como Jesus disse, veio para os pobres, veio para aqueles que têm sinceridade no coração, para aqueles que têm a humildade, para aqueles que aceitam a presença divina, porque compreendem o valor do Evangelho de Jesus. E a pergunta que nós fazemos sempre para os nossos espíritos, acima de tudo, é se nós queremos continuar sofrendo. Porque, vejam bem, nós vamos lembrar assim, a ciência, quando investir na compreensão do ser humano integral, corpo, mente e espírito, ele verá que a vida não se restringe apenas no que transcorre no plano físico. Ele dará um impulso evolutivo poderoso. André Luiz diz ser a mente do espírito imortal que efetivamente controla todas as ações corpóreas e extracorpóreas por intermédio das partículas mentais por elas emitidas. Apesar da diversidade dos processos, todas partículas da corrente mental nascida das emoções e dos registros recônditos do espírito por meio de fenômenos íntimos e profundos de consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar totalmente, desloca produzindo radiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. E abre um espaço para que mais tarde nós possamos falar um dia nos comprimentos de ondas, nas frequências, na cura de enfermidades físicas através da mente espiritual. Emmanuel afirmou, em qualquer plano, em qualquer tempo, mobilizas todo o mundo interior, de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas, nas quais os outros não participam. Ou seja, nós mobilizamos o nosso mundo interior. E por que não mobilizá-lo para a cura das nossas enfermidades através da mente? Por que não iniciarmos um processo de desintoxicação das sequelas perturbadoras de um espírito descomprometido com os valores de um evangelho vivo? Toda a trajetória, inclusive do movimento espírita brasileiro, baseada na autonomia espiritual, não na heteronomia, na autonomia espiritual, dedicada a servir e difundir a doutrina de Kardec, sem nunca negligenciar seus aspectos científicos e filosóficos de fundamentação religiosa, empenha-se no início da sua unificação e de seus colaboradores, aceitando a segura orientação vinculados ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ter uma orientação segura. Esta orientação segura é da maior autoridade. Quem é a maior autoridade? Jesus Cristo. Filho pródigo, construtor, organizador e governador do mundo que é o habitat. E nossos espíritos transitam do primitivismo para provas e expiações e agora um convite ao mundo de regeneração. A ciência tradicional, que estuda os efeitos e deles remonta às causas, a nova ciência que será espiritual, ao contrário, que estuda as causas, deduzindo dessa os efeitos subsequentes. O ser vivo nasce
vive, enferma, envelhece e morre. Nesse panorama, tem uma dicotomia chamada saúde e doença. O espírito é sempre responsável por todas as manifestações na organização molecular. É o agente responsável pelo equilíbrio ou desacerto celular. Comprova-se na ciência médica que o pensamento é portador de força ainda não totalmente mensurada. Prometer curas através de técnicas fluidoterápicas é a maneira, muitas vezes, não é tão eficaz se não houver, na verdade, a compreensão do evangelho vivo e as normas de uma ciência espiritual vinculada ao amor e à caridade. O paciente recuperado não se modifica interiormente e pode voltar à ribalta do sofrimento em decorrência da responsabilidade da manutenção do seu campo mental. Portanto, nós somos altamente responsáveis pelos nossos atos. E nada mais justo do que isso. Através dos nossos atos, responderemos pelas consequências. Os bons atos garantirão aos nossos espíritos resultados extraordinários. Mas as nossas obras voltadas ao mal nos responsabilizam. E, infelizmente, a criatura está se desobrigando desta análise ainda no campo físico. Ela continua realizando tarefas de vigilância, de despreparo espiritual, causando mal ao seu semelhante, e não está se analisando ainda no corpo físico o mal que está causando. E quando atravessar a fronteira da morte, responderá na sua consciência por tudo que tiver feito. Então, a somatização dos processos e dos problemas, das enfermidades geradas pelo comportamento da criatura, dá lugar aos distúrbios gástricos, respiratórios, cardíacos, psicológicos, porque a saúde mental é, na verdade, essencial. Por isso que na mediunidade se diz, inclusive, no campo da doutrina espírita, que a mente é fundamental, o médium que é, na verdade, o intérprete entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, ele tem que ser em primeiro lugar. Não é levar uma criatura a uma mesa onde estão presentes os espíritos e tentar indicá-la, através das suas faculdades, que ela precisa receber os espíritos. Haveria necessidade, segundo os orientadores espirituais mais elevados, o médium tem que ser educado primeiro. Ele, médium, tem que ser educado na sociedade em que vive, educado socialmente. Ele tem que ser bondoso, ele tem que ser agradável, ele tem que desejar o melhor, ele tem que compreender o sofrimento daqueles que estão ao seu lado, ele tem que perdoar, ele tem que desejar criar um ambiente novo no seu campo mental, inclusive olhando para seus irmãos, alguns em desajuste, e propor um reajustamento, porque é impossível trabalhar mediunicamente com um campo mental desajustado. E a condição fundamental para que esse campo na mediunidade se ajuste também, primeiro, é a disciplina. Emmanuel disse a Chico Xavier, no início da sua obra, que 3 fatores seriam fundamentais no sucesso. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Sem disciplina, não é possível. Porque se nós não nos disciplinamos no mundo em que vivemos, como, por exemplo, existe uma fila, burla-se a fila. Existe um sinal de trânsito, passa-se o sinal. Desrespeita-se o mais velho, maltrata-se a criança, agride-se mulheres, usa-se muitas vezes ilicitamente de recursos financeiros para passar a perna no seu semelhante. Eu pergunto, a indisciplina do mundo em que vivemos, pela infelicidade dos nossos espíritos, gera o quê? A infelicidade. Nós somos aquilo que produzimos. Nós somos aquilo que o nosso campo mental determina, às vezes, como válido, que na verdade não é válido. E mais, na mediunidade, além da disciplina, nós temos que cultivar a bondade constante. É um exercício de repente, pensarmos naquele que está próximo de nós, inclusive o mais próximo dentro dos nossos lares, e tentar dizer o que eu posso fazer para melhorar um pouco o meu entendimento com aquele irmão, com aquele filho, com aquela companheira. O que eu posso fazer? Utilizar o esforço próprio no bem. Será que eu preciso exercitar, às vezes, a renúncia? Por que não? Por que não renunciar quando, às vezes, se debate com a vaidade e com o orgulho? Porque nós precisamos o quê? De estudar, conhecer, mas adquirir o elevado teor da radiação mental. Porque onde há pensamento, gente, é corrente mental. Não existe pensamento sem corrente mental. O pensamento é exatamente igual às correntes mentais. E ele produz, como consequência, influências espirituais.
em nossos pensamentos e em nossos atos. Isso é notório. Em O Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos, muito mais que imaginais, os Espíritos lhe intuem, estão presentes. Frequentemente são eles que vos dirigem. O homem continua vivendo em largo oceano de pensamentos, nutrindo de substância mental em grande proporção. Assimilamos as correntes mentais permanentes. Nós ingerimos, na verdade, pensamentos. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, alteramos o nosso tono mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Eu sempre digo assim, se a nossa mente for educada, através de tudo aquilo, conhecer que o nosso campo mental é fundamental, a mente conduz o nosso espírito imortal. Se nós desejarmos, através do conhecimento, que nos indica a verdade, o estudo do nosso campo mental, percebendo que nossa energia, a nossa vibração é uma força eletromagnética que distribui por todos os lados. Como da mesma forma, nós podemos ingerir vibrações mentais desajustadas, se não tivermos um equilíbrio, chamada normalidade de um campo mental protegido. Então, da mesma forma, as pessoas dizem assim, doutor, eu me sinto doente. E aí ele vai ao médico, o médico não encontra nenhuma alteração física, faz uma anamnese perfeita, solicita exames de imagem, tudo bem, solicita exames de laboratório, tudo bem. Mas, doutor, eu estou com problemas, é comum nos consultórios médicos, nos setores de medicina laboratorial, que é o campo da patologia clínica, o paciente diz, eu tenho procurado meu médico, eu tenho feito os exames, e na verdade eu não tenho encontrado. E aí a gente verifica que a patologia é do campo mental, é uma patologia do espírito, e às vezes até gerando ansiedade e depressão. Tudo isso pode ser corrigido através da imunização espiritual. O que nós pretendemos aqui mostrar é que nós podemos equilibrar o nosso campo mental. Nós podemos, através do desejo, do arbítrio, do conhecimento, naturalmente, daquilo que é do espírito, nós podemos, como consequência disto, vencer dificuldades, permitir uma saúde plena. Porque, veja, se nós convivemos com pessoas operosas e dinâmicas, e encontramos, às vezes, sustentáculos com propósito de trabalho e realização. Ou seja, se acercamos de pessoas dinâmicas, dispostas a produzir, a modificar o campo mental criativamente, com energia salutar, balsamificante. Agora, se os nossos fluidos atuam sobre o perispírito, e esse, por sua vez, reage sobre o organismo material, o que se acha em contato molecular como um fenômeno conhecido como esponja. Nós puxamos, nós chupamos a energia negativa. Se os eflúvios são bons, o corpo recebe, como consequência, o sono. Se são maus, a impressão é penosa, porque as desordens físicas produzem doenças. Então é necessário, por exemplo, que nós tenhamos, já que falamos no cérebro, André Luiz, em 1944, começou a obra O Nosso Lar. Em 1947, ele escreveu O Mundo Maior, com a contribuição do mundo espiritual de diversos cientistas. Ele foi o autor da condução espiritual a Chico Xavier e a Valdo Vieira, mas trabalharam com eles Miguel de Oliveira Couto, Oswaldo Cruz, Pasteur e outros cientistas que também contribuíram, trazendo um alcance espiritual, naturalmente, que pouco importando a esses espíritos, se a obra seria conhecida na Terra como uma obra de André Luiz. Nem nunca André Luiz disse que a obra é somente sua, mas para esses espíritos mais evoluídos não interessa quem é o autor. Interessa a essência, interessa o conteúdo. Isto é mais uma demonstração da nobreza e da elevação espiritual. Se o bem seja feito, não interessa por quem, que seja distribuído de um bem coletivo. Isto é um grande ensinamento para nós espíritas, compreendermos que o bem só será frutuoso se disseminado de uma forma coletiva. Então, na sugestão, nesta oportunidade, no livro Mundo Maior, se observou que o cérebro era treino.
Vamos falar de uma maneira assim mais compreensível. Ele tinha o inconsciente, que era onde estavam reservadas a memória das nossas vidas pretéritas, o consciente, que era o nosso mundo cognitivo de relação com a sociedade, com os momentos atuais da reencarnação, e havia o superconsciente, que guardaria a sublimidade para a conquista humana, que se faria gradativamente. Representava a parte mais nobre do organismo divino em evolução, o indicativo superior para a evolução, o local do ideal e as metas do espírito na caminho evolutivo. E representaria como consequência o futuro. Então, é possível no conteúdo físico trabalharmos, sem sombra de dúvidas, para o futuro. Porque o ontem é uma reserva do passado. É impossível voltar ao ontem. Não voltaremos nem ao dia de ontem. Ele se foi. Nós estamos vivendo hoje um dia, mas o amanhã que virá, ele é extraordinário.